teus feitos e tua paciência. Muitas vezes eu te vejo chorando, tentando ser fiel em sua crença. Sei que não és igual a Laodiceia, que suas obras não era fria e nem quente, mas me refiro a ti, querida Filadélfia. És minha noiva, és igreja diferente, mas me refiro a ti, querida Filadélfia. És minha noiva, és igreja diferente. Apocalipse, no capítulo de número 3, o versículo de número 8 a seguir. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Deus seja louvado. Os que não encontrou, diga misericórdia. Então todos encontraram, muito bem. Eu vou ler, os irmãos acompanhem tão somente aí com os olhos. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo, que é verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que vocês têm pouca força, vocês têm, segundo os meus ensinamentos, têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quando aqueles que pertencem a Satanás, aqueles mentirosos, que afirma que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelho diante de vocês, e todos eles saberão que eu vos amo. Vocês têm obedecido a minha ordem para guardar os meus mandamentos, para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu vos protegerei no tempo da aflição que virá sobre este mundo inteiro, para vos pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com essa pessoa, nunca mais sairá dali, e eu escreverei nela o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu nome. Podeis tomar assentos, ficai aí à vontade, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Ficai aí bem à vontade. Eu preciso da vossa atenção nesta noite. Vamos continuar falando no tema Deus tem prazer em falar com um crente fiel. E vamos estar nesta noite falando subordinado ao tema Filadélfia, o retrato de uma igreja fiel. Ontem nós estivemos falando o requisito ou os requisitos básicos para Deus falar, ou para Ele ter verdadeiramente prazer em falar com o servo fiel. Hoje vamos ver o retrato de uma igreja fiel, que Deus tem o prazer de falar com ela, de transmitir a palavra, de dirigir-lhe a palavra. Todo o bom pregador, eu não me coloco entre eles, mas ele precisa pelo menos ter uma mensagem aqui nesta carta à igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ali está o modelo, ali está o padrão.
moral, espiritual para toda a regra de igreja existente aqui na terra. Não precisa nós pregarmos rótulo, não é necessário nós pregarmos placa de igreja. Aqui será apresentado um modelo, basta apenas apresentar este modelo, que é o retrato de uma igreja fiel. Eu sei, e era para nós estarmos, e eu propus no meu coração estar nesta noite, falando especificamente em Daniel 9, mais precisamente no texto proposto. Ali nós vemos algo interessante. O livro de Daniel é um dos que eu mais gosto de ler e pregar, juntamente também com Apocalipse. E o tema proposto que foi colocado para mim, necessário, até tinha feito um planejamento, mas analisando, verificando, ele é um pouco por demais extenso, caberia melhor para o momento aqui de um estudo bíblico. Quem sabe, na outra vez que eu estiver aqui, o pastor abre-nos este espaço, porque ele até me confidenciou isso, eu fiquei até emocionado de certa forma, ele dizendo ontem ali na frente do templo, e dizia: olha, pastor Eurípides, quando você vir no próximo ano, no ano que vem que você vai pregar aqui de novo, nós vamos organizar, você prega em outras igrejas ali, então é possível, porque aqui eu tenho uma mensagem muito especial, exatamente no capítulo de número 9, mas eu sei que ela é um pouco extensa, e nós vemos a expressão teofânica do Senhor Deus, do Senhor Jesus, toda ela presente ali, no livro de Daniel, e o texto exatamente proposto, iria estar falando de um tempo, de uma estação de tempo, que corresponderia às 70 semanas de Daniel. Ali Deus estava respondendo a oração de Daniel e mostrando para ele como seria a consumação de todas as coisas, como seria a vinda do Messias, como é e em que tempo. Ele é o único profeta nesta visão das 70 semanas de Daniel que ousa a prescrever e dizer a data do advento da primeira vinda de Jesus Cristo a esta terra, aonde ele viria como um Cordeiro de Deus para morrer pelos nossos pecados, conforme se registra em João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 29, e ainda data dizendo que isto se daria quando se completasse as 62 semanas de Daniel. O Messias prometido apareceria para a sua primeira vinda, e nós entendemos que isto se cumpriu literalmente. Mas tem como se datar tudo isto para o pastor Eurípides? É claro, se nós formos lá para o livro de Neemias, a partir do capítulo ali de número 3, nós vamos encontrar o início das 70 semanas de Daniel. Uma vez encontrando o início, já dá para prescrever a data do aparecimento de Jesus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, na época do advento da primeira vinda de Jesus, os principais escribas, os fariseus, os doutores da lei observavam o livro de Daniel. Eles sabiam que o Messias estava por vir naquela determinada época. Isto é tão verdade que eles estavam aguardando um sinal, e os magos, ao ver o sinal, que acontece de bastante interessante ali, é que eles viram que aquele ali seria o sinal que o Messias já vinha vindo ao homem, e eles perseguiram aquele sinal, e chegou ali. E o interessante disto tudo, que muitas pessoas datam que aconteceu no dia 25 de dezembro, é uma data muito pouco provável, ou a menos provável. Existe uma impossibilidade tremenda de ter acontecido no mês de dezembro. Foi uma tradição que as pessoas colocaram, mas não é o período em que se data a vinda do Messias prometido. Ao contar os números, ao reler a história, ao contar o período de tempo lá de Neemias, quando regressavam ali do cativeiro babilônico, aonde se fala da seguinte forma: no 20º ano
ano do rei Artaxerxes. Ali começa, meus amados e queridos irmãos, a contagem das 70 semanas de Daniel. Agora você olha para mim e diz: pastor Eurípides, mas como é que pode ser isto? Na verdade, existiu mais de 20 reis Artaxerxes. Como é que nós vamos identificar qual era o reino, qual era o período? Mas a Bíblia fala que apenas foi no 20º ano do rei Artaxerxes, e pela história nós compreendemos que apenas o rei Artaxerxes governou mais de 20 anos. É este daqui da Bíblia. Então já identificamos o período, a estação de tempo onde se começa ali as 70 semanas de Daniel. A partir daí fica muito fácil, porque quando se completasse 62 semanas de anos, cada semana correspondia, na verdade, ali 7 anos. Então já temos a data do advento do Messias prometido, que não foi no dia 25 de dezembro, porque os pastores estavam a pastorear, e nesta época é de geada, lá naquela região da Palestina, não tinha nenhuma possibilidade dos pastores estarem a campear, buscando as ovelhas, porque as ovelhas estavam nos currais, as ovelhas estavam protegidas, elas não poderiam ficar ali no meio daquele relento, no meio daquele frio todo. Elas tinham que estar protegidas, guardadas e bem aquecidas e alimentadas, para que pudesse conservar os seus pelos bonitos, que era a tradição da época. Então nesta época, era época de geada, era época de frio, nunca poderia o Messias ter vindo naquela data. Mas continuando, o Messias veio. Mas por que é que eles não receberam o Messias prometido? Eles não receberam o Messias prometido porque na cabeça deles, eles imaginavam que Herodes, que era o imperador naquela época, tinha que ser destronado. O rei, o Messias prometido, tinha que arrancar ele de lá com força, arrancar Tibério César do seu trono, que era o grande imperador romano da época, assentar no trono de Davi e reinar para sempre, conforme se registra lá em Samuel, no capítulo de número 12, e o versículo de número 7, bem explícito, dizendo que o Messias viria, assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Os rabinos pensavam: então este não é o Messias, porque lá está dizendo que ele tem que vir, se assentar no trono de Davi e reinar para todo sempre. Este Jesus não fez isso, não está fazendo isso, não pode ser o Messias prometido. Outra, eles pensaram que ele vinha em poder, em grande glória e majestade, montado em um cavalo branco, todo pomposo. Jesus veio ali de forma tão simples, nasceu uma manjedoura. Então eles não quiseram conceber que aquele pudesse ser o Messias prometido. Contudo, nós observamos na Bíblia que esta não é a única profecia bíblica do advento da primeira vinda de Cristo. Ao analisar todos estes acontecimentos, são mais de 1845 promessas só no Novo Testamento, que também fala agora já de uma outra vinda. São 385 aproximadamente passagens que falam a respeito da vinda de Cristo. Não pode se analisar a Bíblia apenas por um versículo, existe toda uma peneira. É claro e é evidente que na Bíblia não diz que Jesus viria duas vezes, mas as profecias nos dão conta que ele viria em duas fases. A primeira, conforme eu já falei, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, conforme se registra em João, no capítulo 1 e o versículo de número 29. E a segunda, com poder e grande glória, como leão da tribo de Judá, conforme se registra na palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo de número 5 e o versículo de número 5. Nós entendemos e compreendemos que os santos profetas, o mesmo Davi que recebeu a promessa, disse que o Messias prometido, ele iria sofrer morte de cruz. O mesmo Davi que recebeu a promessa, que cujo trono ascenderia
nele alguém que assentaria e nunca mais sairia de lá e reinaria para sempre. Este mesmo disse que o Messias seria rejeitado, que ele seria perseguido. Em Salmo 22 e 26 trata a respeito disso, fala até como seria a sua morte. Muito tempo antes dos romanos inventarem esse tipo de tortura para poder destruir, para poder derrotar, para poder botar por terra todos os opositores que se opunham ao seu reino. Então eles propuseram muito tempo depois a morte de cruz. Nesta época nem existia ainda, somente Davi, inspirado por Deus, pela divina revelação da parte do Senhor, poderia ter um detalhe tão claro de tudo isto. Um dos maiores dos profetas, a saber, o profeta Isaías, ele fala tanto da primeira vinda do Senhor Jesus, que viria, que sofreria, que seria transpassado, mas fala também de um período que ele viria, se assentaria no trono de Davi, reinaria para sempre. Agora analise comigo, como é que o Senhor Jesus se assenta no trono de Davi e ao mesmo tempo é perseguido, tem o seu lado transpassado, as suas vestes rasgado, humilhado e rechaçado, e ao mesmo tempo assume o trono de Davi e morrendo ao mesmo tempo. Não existe uma concepção teológica que se faz uma diferença para acontecer dois eventos tão distintos em um momento específico. Então, só analisando apenas esse aspecto, que Jesus só poderia fazer tudo isso se existisse duas fases distintas da sua vinda, e que eu entendo que ele já veio a sua primeira vez, estará para vir, estará agora pouco tempo, ou resta pouco tempo para que ele venha para o segundo advento, que será primeiro para a igreja, aonde ele arrebatará a sua igreja, e depois virá, conforme nos registra a Bíblia,